Bom, boa noite a todos, como é que estão? Beleza pura, canal Fatos e Crimes na área. Gente, então é o seguinte, aí eu tô gravando, daí eu tô colocando algumas situações que eu me lembro sobre imigração ilegal. Ah, por que diz imigração ilegal? Um grupo de pessoas indo é uma imigração de pessoas, ou seja, uns falam diáspora, outros falam imigração ilegal, mas é uma imigração de pessoas. Agora é o seguinte, detalhe ou não, quando ocorre essas saídas de pessoas de seus países para ir para outros países, por causa que, vamos supor, estoura uma guerra num país. O que vai acontecer? As pessoas vão sair do seu país e vão para outros países. Aí é o seguinte, aí o pai vai para um país, a mãe vai para o outro junto com os filhos. Aí tem-se a missão de todo mundo encontrar um ao outro. E eu, quando falo um ao outro, quer dizer então para vocês que, vamos supor, a filha e o filho, ou a filha e a filha, ou o filho e o filho vão com a mãe para um país, o pai vai para outro. Gente, muito disso daí, a dispersação de pessoas quando ocorre esse tipo de coisas, e eu citei para vocês sobre o caso da Albânia e do Kosovo. O Kosovo foi uma dispersação de pessoas que ocorreu na Europa no começo do século XXI. Começo do século XXI. Bom, gente, eu vou dar vou contar um pouquinho mais sobre essa história. Em 1998, por causa que, vamos supor, envolve imigração ilegal. O que aconteceu? Em 1998, imitando a Segunda Guerra Mundial, o Slobodan Milosevic decide pegar e decide fazer uma limpeza étnica. Ou seja, vamos supor, a questão da limpeza étnica é a mesma coisa que um extermínio. Então, o extermínio e limpeza étnica não muda muita coisa. Ou seja, Slobodan Milosevic acabou de cometer os primeiros crimes de guerra da sua vida. Gente, eu me lembro que eu falei bem lá no início da Primeira Guerra Mundial, quando eu comentei para vocês. E isso daqui que eu estou comentando para vocês agora é um pós-Primeira Guerra Mundial. Porque as pessoas faziam o êxodo delas, saíam dos seus lugares e de seus países. Por quê? Porque o país fora bombardeado por grupos criminosos. Por criminosos que não fazem assalto, não fazem reféns, mas simplesmente eles chegam e exterminam de um outro país. Vamos supor, tem um país A, e esse país A, ele decide declarar guerra ao país B. E esse país A tem pessoas do país B morando no país A. Vocês estão entendendo? Vamos supor, eu vou citar um país, vou citar dois lugares que não tem população, porque é o seguinte, se eu decidir citar algum com população é complicado. Então, eu vou citar Groenlândia e Antártida. E Antártida tem muita pouca população, não dá para mim fazer a, a composição da história bem interessante. Então, a Groenlândia decide declarar guerra contra a Antártida. Porém, tem pessoas na Groenlândia, tem pessoas da Antártida que moram na Groenlândia.
Gente, é claro que os da Antártida não vão aceitar. O que, que vão fazer? Aí, como tem pessoas da Groenlândia que declararam guerra, a Antártida, o presidente da Antártida, vamos supor, o presidente da Antártida, um presidente tirano e assassino, decide declarar guerra e fazer uma limpeza étnica contra as pessoas que vivem na Antártida. Ou seja, pessoas da Groenlândia que vivem na Antártida são levadas para campos de concentrações, aí são postas para trabalhar, um monte de coisa. Gente, imagine para vocês a situação. Aí então, Antártida, o presidente da Antártida cai, né, gente? Que eu falei para vocês, o presidente da Antártida. Por que você tem um lugar que tem menos população ou quase nada de população? Porque se eu citasse um país, qualquer país que fosse, não iria dar certo, porque eu sei que os meus videozinhos mais tarde vão cair para todas as populações do mundo. Mas tem uma diferença. Tem países da Antártida e da Groenlândia que se tiver muito pouca pessoa, então a comparação não vai nem chegar a um ponto máximo. Então, praticamente estou fazendo a comparação do nada, do meio do nada. Então, gente, como eu expliquei para vocês, aí a Antártida decide então limpar quem mora da Groenlândia na Antártida. Aí a Groenlândia ela vai se sentir ofendida. O que, que vai acontecer? A Groenlândia vai invadir a Antártida e o povo da Antártida vão ter que procurar um lugar ou fica ou corre. Fica para lutar pelo país ou corre pelo país. Tem mais essa. Então, gente, aí o presidente da Antártida vai entrar na Groenlândia e vai mandar exterminar tudo que mora na Groenlândia. É resultado. O presidente da Antártida comete os primeiros crimes de guerra. A população dele deu no pé, rapou o pé, uns ficaram, que fica sempre aquela... que sempre fica uma minoria, uma maioria sempre fica. E muita gente decide dar no pé. Mas com o passar do tempo, os que ficaram voltam para quê? Para duas coisas. Primeiro, expulsar a Groenlândia da Antártida. E segundo, porque é território deles. Bom, gente, eu não sei o que aconteceu, porque eu era muito pequeno, não digo, mas em 1999 eu não estava tão interessado na não estava tão interessado em notícia. Aí, gente, sabe o quê? O que acontece? Como é que eu não estava tão interessado em notícia? Aí eu não sei o que aconteceu com a maioria dos que pararam, dos que saíram da Albânia, porque estava em guerra, porque a população saiu, alguns ficaram. Aí eu não sei o que aconteceu depois com a população. Então, gente, a imigração ilegal se dá por isso. Aí eu vou citar algumas coisas que podem levar à imigração ilegal. Fome, guerras, desastres naturais, crises políticas. Então, fomes, guerras, desastres naturais, crises políticas, ou talvez até uma decisão mal tomada, o que vai levar o povo à ruína, daí eles decidem sair dos seus países. São 5 questões
hoje que dá para ser encarada como se fosse uma realidade, dá para ser encarada dessas questões. E muitas das outras questões também, envolvendo talvez até o Iraque, envolvendo outros países, talvez até mútua. É mútua porque é o seguinte, muita gente após a guerra do Iraque em 2003 deixou seu país, também como a Líbia, como a Síria, como o Afeganistão, como também a Ucrânia, a Albânia, o Kosovo. Então muita gente decide sair do seu país. Por quê? Porque é o seguinte, gente, quase que não dá para se imaginar um país sem não atacar outra população não decidida no pé. E muitas guerras, muitas coisas vão levar isso daí ainda. Vão levar isso daí ainda. As populações ainda tentam ser a maioria. Bom, gente, foi. Até já já gravo outro vídeo.